E aí, pessoal, tudo certinho? Tudo bem com vocês? Todo mundo com saúde? Espero que esteja bem com todo mundo. Pois é, estamos aqui novamente para mais uma aula dando sequência à nossa trilha de aprendizagem de funções. Nós já falamos sobre função afim, linear, função constante. Essas três aí, o gráfico delas é uma reta, não é isso? Depois falamos sobre funções quadráticas. E hoje vamos falar de funções exponenciais. Vamos entender como que é o gráfico dessas funções. E no finalzinho eu vou deixar vocês com vontade de ver o próximo vídeo que a gente vai falar sobre por que a gente estuda funções exponenciais, por que isso é importante, né? Minha gente, olha só, deixa eu ver um negócio aqui. Você não está inscrito no canal ainda, ou está? Se você não se inscreveu, se inscreva aqui conosco, né? Marca lá o sininho das notificações para você ser avisado das aulas. Olha só, nós temos aula aqui de segunda a sexta. A gente tem aula todos os dias. Aqui na capa do canal tem lá os dias que tem todas as aulas, né? Segunda-feira matemática, terça-feira geografia, quarta-feira é dica, quinta-feira as matérias de ciências da natureza, né? Física, química e biologia. E na sexta-feira, de ciências humanas, filosofia e sociologia. Então, vem para cá estudar com a gente, venha ser um nosso ex-estudante, nosso ex-aluno aqui no canal XEnem, tá bom? Depois da vinheta a gente começa a falar sobre esse negócio de funções exponenciais. O que será que é isso? É difícil? É fácil? Já adianto para você, é fácil. Vamos aprender isso aí? Depois da vinheta. Bom, cá estamos nós, vamos falar sobre funções exponenciais. O que vem a ser funções exponenciais? Basicamente, hoje a gente vai falar de gráfico das funções exponenciais, beleza? Olha só, minha gente, vamos definir aqui o que vem a ser função exponencial. Você vai ver o seguinte, que de forma bastante simplificada, função exponencial é aquela função onde a lei de associação é uma potência como essa que vocês estão vendo aqui. Mas é uma potência assim em que a variável ela fica no expoente. Então aquele xzinho, ou seja lá o que for envolvendo a variável, vai estar no expoente. Então funções desse jeito são chamadas de funções exponenciais. Por exemplo, você tem aqui uma clássica que é 2 elevado a x. Né? Vamos já falar dela aqui. 2 elevado a x é uma função exponencial. Note você que a variável está no expoente. Se você colocar aqui, 2 terços elevado a x, também é uma função exponencial. Não é isso? E se você colocar assim, e elevado a x, também é uma função exponencial. Esse e que você está vendo aqui, ele é um número igual, parecido com o π, né? Ele vale mais ou menos 2,71. Né? E ele é muito utilizado em coisas que envolvem a natureza, esse é chamado de número de Euler. Mas vamos falar disso agora não. Depois a gente conversa mais sobre isso. Basta você saber que ele é um número. Ele é um número. E aí você tem um número elevado a uma variável. Isso é uma função exponencial. Beleza? Função exponencial, então, naturalmente, que a gente vai trabalhar com potências, né? Para trabalhar com funções exponenciais, vamos trabalhar com potências. Então, vamos relembrar aqui rapidamente algumas coisas relacionadas à potência. Vamos lá? Primeira coisa, quando eu escrevo assim, a elevado a n, e esse n é um número natural, é importante você lembrar disso aqui, eu estou falando de um número natural. O que é um número natural? Números naturais são aqueles números que você utiliza para fazer contagem. Toda contagem começa de 1. 1, 2, 3, 4, 5. São os primeiros números que você já teve contato na sua vida, são os números naturais. Ninguém pede qual que é a idade de uma criança e ela responde pi, raiz de 2. Não, por quê? Porque esses números não são naturais. Números naturais são números que você utiliza para fazer contagem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e assim por diante. No ensino fundamental, no ensino médio, os autores costumam colocar o zero também como natural, mas se você for para a área de exatas na universidade, você vai ver que a gente considera
como naturais do 1 para frente. Mas aqui a gente vai considerar o 0 também, beleza? Então aqui, ó, quando esse n aqui é um número natural, então a elevado a n indica a quantidade de vezes que você vai multiplicar a base por ela mesma. Então se eu escrevo assim, 2 elevado a 3, tá vendo que 3 aqui é um número natural? Então esse 3 aí em cima indica quantas vezes que eu vou multiplicar a base por ela mesma. Então são 3 vezes. Então isso aqui vezes 2 vezes 2, ok? Então 2 elevado ao cubo significa isso. Se eu colocar assim, 5 elevado ao quadrado, há uma confusão com os alunos, achando que isso aqui, por exemplo, seria 10. Não, 5 ao quadrado é a mesma coisa que 5 vezes 5. Ó. 5 vezes 5. Isso aqui dá 25, na verdade. 2 ao cubo dá 8. Vamos escrever aqui, ó. Isso aqui dá 25. E 2 elevado ao cubo é 2 vezes 2 vezes 2 dá 8. Então, isso aqui é o resultado dessa operação aqui, né? 2 elevado ao cubo dá 8. Então, quando o n é um número natural, então o n indica quantas vezes que a base é multiplicada por ela mesma. Agora, pode ser que o n não seja um número natural, que seja um inteiro negativo, por exemplo. Se for assim, a elevado a menos n, por exemplo, o que é que significa a elevado a menos n? Isso aqui significa o inverso de a elevado a n. Tem uma justificativa matemática para isso, mas não é o nosso foco hoje. Aqui a gente só vai relembrar. Então, se a gente escrever assim, por exemplo, assim, 2 elevado a menos 3, isso aqui é a mesma coisa que 1 dividido por 2 elevado a 3. Como nós já calculamos anteriormente ali, 2 elevado a 3 dá 8, né? Então, isso aqui é a mesma coisa que 1 oitavo. Certinho? Se eu colocar assim, 5 elevado a menos 2. Isso aqui é a mesma coisa que 1 dividido por 5 elevado ao quadrado. 5 elevado ao quadrado, acabamos de calcular, dá 25. Então, isso aqui é a mesma coisa que 1 dividido por 25. Certinho? Vamos lá, então. Olha só, uma outra situação também típica aqui, né? O que acontece quando a gente inverte a base da potência, né? Aqui no caso, se eu tenho a dividido por b elevado a n e eu inverter a base, aí no caso o que vai mudar é isso aqui, ó. O expoente ele vai trocar o sinal. É muito comum a gente fazer isso aqui ao contrário, tipo assim, daqui para cá. Por exemplo, eu tenho assim 3/5 elevado a menos 2. Como é que eu faço o cálculo de 3/5 elevado a menos 2? Eu posso simplesmente inverter a base, aí a base invertendo inverte o sinal do expoente. Vai ficar assim, ó, 5/3, ao invés de elevado a menos 2, vai ficar elevado a 2. E aí fica como nós acabamos de falar, né? Se o expoente ele é positivo e ele é um número natural, ele indica quantas vezes que a base está sendo multiplicada por ela mesma. Então aqui seria assim, vezes 5/3. Então, no caso aqui vai ficar assim, 25 nonos. 3 vezes 3 dá 9, não é isso? Então não se esqueça que se o expoente estiver negativo, se você trocar o sinal do expoente, tem que inverter a base. O que é numerador vai passar a ser denominador, o que é denominador vai passar a ser numerador. E ao invés de b dividido por a, fica a dividido por b, ok? E tem mais uma outra situação aqui, que é quando o expoente ele é uma fração. Quando o expoente ele é uma fração, você pode transformar isso aqui em uma raiz. Então aqui o m ele é o expoente de quem está aqui dentro, né? Ó, tem um negocinho que o pessoal fala aí, que quem está no sol vai para a sombra, quem está na sombra vai para o sol. É como se tivesse um sol ligado aqui, esse aqui está no sol, esse aqui vai para a sombra, esse aqui está na sombra, esse aqui vai para o sol. Eu acho que não precisa disso, né? Mas se você achar que é legal para você gravar isso aí, beleza. Então aqui, ó, quando você está com uma potência, por exemplo assim, 2 elevado a 3 quartos. Isso aqui é a mesma coisa que a raiz, não é raiz quadrada, né? Porque olha só, isso aqui vai ser o expoente. Então vai ser assim, 2 elevado a 3 e aqui 4. 3 dividido por 4. Certinho? Se você tiver assim, ó, com 7 elevado a 1/3. 7 elevado a 1/3 é a mesma coisa que, olha só, você vai colocar 7 elevado a 1
1 nem precisa colocar, né? E aqui o índice vai ser 3. Então isso aqui é raiz cúbica de 7. Certinho? Entendeu aí a revisão sobre potências, né? A definição de potência para cada tipo de expoente? Tranquilo, né? Então, vamos lá agora falar sobre gráfico de função exponencial. Se você vem acompanhando aqui o nosso canal, você já viu que eu particularmente não sou muito assim adepto de você fazer gráfico usando apenas pontinhos. Pontinho, 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 pontinho. Depois você vai e liga eles. Nós podemos fazer isso em um primeiro momento, até você lembrar como é que é a cara desses gráficos. Porque a ideia, nós não precisamos de uma coisa muito precisa, né? Um gráfico muito preciso. Nós precisamos de um esboço, né? E para esboço eu não preciso de colocar essa quantidade de pontos. Não é? Vamos fazer um negócio de uma forma um pouco mais inteligente. Mas o primeiro contato, sim, a gente faz lá os pontinhos para você poder ver, né? Por exemplo, aqui, vamos supor que a gente pega essa função aqui, eu chamo essa função de icônica, porque ela, qualquer curso que você vai fazer, que você vai apresentar a função exponencial, geralmente você vai usar esta função, não é isso? Você vai ver muito essa função. Então, por exemplo, aqui vamos pegar aqui alguns valores, ó, eu peguei aqui x de menos 2 até 3, são números inteiros, né? O x não tem que ser número inteiro ali, verdade? Então, olha só, quando você quer saber qual que é a imagem do menos 2, o que você vai fazer? Vai trocar ali o x por menos 2, não é isso que nós aprendemos? Ó? Então vai ficar assim, 2 elevado a menos 2. Acabamos de aprender que 2 elevado a menos 2 é 1 sobre 2 elevado ao quadrado. Então aqui vai ficar assim, 1 dividido por 4, não é isso? Então aqui ó, vai ficar 1 quarto. Ó, vai ficar então 1 quarto aqui, certo? Se o x for menos 1, nós vamos ficar assim, ó, com 2 elevado a menos 1. Já aprendemos como é que a gente faz isso, não é verdade? Isso aqui é 1 sobre 2 elevado a 1, que não preciso colocar. Então aqui dá 1 meio, ó, 1 dividido por 2. E se o x for 0? Vai ficar 2 elevado a 0. Todo número elevado a 0, todo número diferente de 0 elevado a 0 dá o quê? Dá 1, não é verdade? Então aqui vai ficar assim, ó, 1. E se o x for 1, fica 2 elevado a 1, vai ficar 2. E se o x for 2, fica 2 elevado a 2, dá 4, olha lá, ó, 4. E se o x for 3, dá 2 elevado a 3. 2 elevado a 3 já fizemos ali anteriormente, não já? 2 elevado a 3 dá 8, porque é 2 vezes 2 vezes 2. Então aqui vai ficar assim, 8. Então eu tenho aqui os pares ordenados que eu tenho que marcar no meu sistema de coordenadas, não é isso? O menos 2 com 1 quarto, o menos 1 com 1 meio, o 0 com 1, 1 com 2, o 2 com 4 e o 3 com 8. Vamos fazer essa marcação? Então, olha só, agora aqui a gente tem que fazer a marcação dos pontos, né? Então, se você tiver o x igual a menos 2, aqui está o menos 2, o seu y vai ser 1 quarto. 1 quarto é a metade da metade. Então, você teria um ponto mais ou menos por aqui assim. Depois, com o x igual a menos 1, o y seria meio. Eu tenho um ponto um pouquinho mais acima. E depois, com o x igual a 0, daria 1. Aqui, 0, 1. Depois, com 1, daria 2. Então, com x igual a 1 aqui, eu marcaria no 2. E com x igual a 2, marcaria no 4. Ó, venho aqui no 2 e marco no 4. E com x igual a 3, a gente marcaria, então, ele com o 8. Marca lá o 8 lá em cima. Nós ficaríamos tendo algo assim. Olha para você ver que beleza. Então ficamos, veja bem, nós estamos agora diante desses pontos que nós colocamos aqui, né, os valores para o x junto com o y formam esses pontos que você tem aqui. O gráfico da função exponencial vai ser alguma coisa que vai passar por esses pontos aqui. Deixa eu ver se eu consigo passar bem em cima deles aqui. Opa! Vai ser alguma coisa mais ou menos assim. Precisamente assim. Certo? Então, esse aqui é o gráfico da função exponencial 2 elevado a x. E esse gráfico ele é icônico, sabe por quê? Porque, na verdade, qualquer função que eu for pegar, se ela tiver essa cara aqui, ó, uma função exponencial, que tiver essa cara aqui, a elevado a 1kx, não importa qual seja o valor do k, nós estamos pedindo aqui que o k seja um número positivo e que essa base aqui, que é esse a aqui,
que também seja um número maior do que 1. Se eu estiver diante de uma situação dessa, como essa que a gente colocou aqui, 5 terços elevado a 4x. Vamos supor que você queira fazer o gráfico de 5 terços elevado a 4x. Será que eu vou ter que ficar jogando pontinho, 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 pontinho para poder fazer esse gráfico? Se eu preciso apenas da cara do gráfico, né, você vai ver que não. Se eu tiver assim, ó, π elevado a 2 terços de x, será que eu vou ter que ficar jogando valorzinhos para o x? Também não. Uma coisa que você vai ver é que essas funções exponenciais, onde o coeficiente do x aqui, eles são positivos, a cara do gráfico delas vai ser sempre alguma coisa desse jeito. Ok? Aqui no caso é o que acontece quando o x é igual a zero. Se não tiver nenhum número aqui à esquerda do a, multiplicando ele, esse número aqui vai ser o número 1. Então, esse gráfico, essa cara que você viu aqui anteriormente, é a cara de qualquer gráfico que tenha a lei de associação da função seja desse tipo, uma constante maior do que 1 aqui embaixo, elevado a algum número multiplicado pelo x, algum número positivo. Olha que nós estamos falando aqui, ó, que esse número aqui é um número positivo. Por exemplo, nesse caso em particular aqui, nós colocamos aqui o gráfico dessas duas funções. Olha só como é que eles ficaram. Essa daqui é da função h, essa aqui é da função h, e essa aqui é da função g. Então muda a velocidade com que ele cresce. Às vezes vai crescer mais devagar, mas vai crescer mais rápido. Mas de qualquer maneira, o jeitão do gráfico, né, vai ser esse aqui que eu estou falando para você. Essa aqui vai ser o formato do gráfico. O que acontece no x igual a zero é fácil de você calcular. E se você precisar de mais um ponto, coloque. Mas você tem que saber qual que é a cara desse gráfico. A cara desse gráfico vai ser essa que vocês estão vendo aí. Certo? Quando a gente fala assim, estou com uma exponencial, o gráfico dela é essa rampa subindo aí que você está vendo. Beleza? Agora, e se a base aqui for um número entre 0 e 1? Se a base for um número entre 0 e 1, como você está vendo aqui, meio elevado a x, eu também chamei isso aqui de uma função icônica, porque assim, a maior parte das apresentações de funções exponenciais você vai encontrar essa função lá nesse exemplo, né, de função exponencial, onde a base está entre 0 e 1 ali. E aí, nesse caso em particular, você pode ver que se você inverter a base, como nós já conversamos anteriormente, o que acontece quando você inverte a base? Inverte o sinal do expoente. Se você inverter aqui, ó, 1 meio e ficar 2, fica 2 elevado a menos x. Aí você observa que a base voltou a ser um número maior do que 1, parecido com esse que você está vendo aqui, ó. Está vendo aqui que a base era um número maior do que 1? Aqui também a base voltou a ser um número maior do que 1. É algo que você pode, não é que você tem que fazer, mas você pode. Se você inverter a base, se a base está entre 0 e 1, você inverte ela, que ela fica maior do que 1. E aí você vai ter que fazer um ajuste no expoente, no sinal do expoente. Mas certo é que 1 meio elevado a x é a mesma coisa que 2 elevado a menos x. E aí, assim como nós fizemos antes, olha só o que acontece quando você vai calcular as imagens aqui, né, os correspondentes. Se o x for menos 3, no lugar do x você vai colocar menos 3, não é isso? Então aqui vai ficar assim, ó, a imagem dele vai ficar sendo assim, 2 elevado a menos, que já estava lá, e agora o x, que você tem que colocar no lugar do x o menos 3. 2 elevado a menos 3 é a mesma coisa que 2 elevado a 3. E 2 elevado a 3, já calculamos isso anteriormente, não é verdade? 2 vezes 2 vezes 2 dá 8. Então a imagem aqui é 8. Se o x for menos 2, aí você vai colocar assim, 2 elevado a menos, o menos é da fórmulazinha lá. E agora no lugar do x eu coloco o quê? Eu coloco menos 2. Ficou 2 elevado a menos 2. Isso aqui vai ficar a mesma coisa que 2 elevado ao quadrado, que dá o quê? 4. Então aqui no caso a imagem dá 4. Se o x for menos 1, aí vai ficar assim, ó, 2 elevado a menos, da fórmulazinha lá, e no lugar do x eu coloco menos 1. Menos com menos aqui dá mais, então vai ficar assim 2 elevado a 1, que dá 2. Então a imagem aqui é 2. Se o x for 0, 2 elevado a 0 dá 1. Isso aqui é fácil de fazer, né? Não precisa nem escrever conta nenhuma. Se o x for 1, vai ficar 2 elevado a menos 1. Quanto é que dá 2 elevado a menos 1? Ó? O menos, que já está lá,
E no lugar do x eu vou colocar 1, porque é esse 1 aqui. 2 elevado a menos 1, já conversamos sobre isso. Isso aqui é a mesma coisa que 1 sobre 2 elevado a 1. Então a imagem aqui dá 1 sobre 2. E se o x for 2? Você no lugar do x vai colocar 2. Aí vamos ficar assim agora, ó, com 2 elevado a menos 2. O menos é da fórmula. E no lugar do x eu coloco 2. Aqui no final vai ficar assim, então, 1 sobre 2 ao quadrado. Isso aqui é a mesma coisa que 1 sobre 4. Do mesmo jeito, vamos colocar aqui primeiro, né? 1 sobre 4. Do mesmo jeito, se você colocar o x igual a 3 aqui, vai dar 1 sobre 8. E assim por diante. Então você tem esses pares ordenados que nós marcaremos em um sistema de coordenadas. Como é que nós vamos fazer isso? No lugar do menos 3 eu vou marcar, ó, no lugar do menos 3 aqui, eu vou marcar lá o 8. No lugar do menos 2 eu marco lá o 4. Aqui, ó, no menos 2 eu marco aqui o 4. Para o x igual a menos 1, eu marco y igual a 2. Ó. No menos 1, eu marco y igual a 2. Depois, para o 0, vale 1. E depois, para o 1, vale meio. Está aqui na metade, né? E depois, para o 2, vale 1/4. Nós teremos, então, um gráfico. Nós teremos um gráfico assim. Vamos primeiro olhar os pontos, marcados bonitinho usando um programa de computador. Nós teremos os pontos assim, desse jeito. E aí, quando você pegar todos os números reais, você passa a ter uma situação assim. Veja, essa situação que você está vendo aqui é o que vai acontecer todas as vezes que a base aqui, ó, for um número maior do que 1, mas o expoente for negativo. Então, se você estiver diante de uma situação dessa, veja bem, eu tenho uma potência onde o A aqui continua sendo maior do que 1, e o K continua sendo positivo. Mas está vendo que a gente colocou menos K aqui? Se a gente colocou menos K, então o menos K é negativo. Eu estou falando, na verdade, de uma situação em que o coeficiente da variável x aqui é negativo. Se eu tiver uma situação onde a base aqui é maior do que 1, ou seja, o que está aqui embaixo é maior do que 1, e o coeficiente da variável é negativo, o aspecto do gráfico vai ser esse que vocês estão vendo aqui. Todos esses gráficos aí, eles terão essa cara aqui, ó. Eles, da esquerda para a direita, você vai decrescendo. É uma função decrescente essa aqui. Tá certo? Então, por exemplo, se eu tiver assim, ó, 3 quintos elevado a 4x. 3 quintos não é menor do que 1? É menor do que 1. Eu posso inverter o 3 quintos, fica 5 terços. E aí eu fico diante dessa situação aqui, em que a base é maior do que 1. Então, se eu ficar com 5 terços, mas aí o expoente tem um sinal trocado quando você inverte a base, não é verdade? Então, aqui no lugar de mais 4x, vai ficar menos 4x. Aí você ficou diante dessa situação aqui. Todas as vezes que o coeficiente aqui for negativo e a base for maior do que 1, essa aqui é a cara do gráfico. Essa aqui, por exemplo, esse vermelhinho aqui, é o gráfico dessa função aqui. E o azulzinho é o gráfico dessa outra aqui. Certinho? Então, eu queria que vocês lembrassem disso, né, do formato do gráfico de uma função exponencial. Né? Primeira coisa, olha se a base é maior do que 1. Faça a base ser maior do que 1. Olhou para a base maior do que 1, olha para o coeficiente do x. É um número positivo, ela vai ter esse aspecto de crescer, né? Da esquerda para a direita você sobe. Se é negativo, aí da esquerda para a direita você desce. Entendeu? Pessoal, para finalizar, vamos ver se a gente consegue fazer um esboço, dar uma ideia de como é o gráfico dessas funções que estão colocadas aqui. Vamos olhar isso aqui à luz do que nós acabamos de discutir. Veja bem, colocamos aqui uma situação em que tem uma constante multiplicando. No caso de existir uma constante multiplicando, como você está vendo aqui, você vai lembrar que só muda o local onde o gráfico cruza com o eixo y. Porque se você fizer o x igual a 0 aqui, 3 elevado a 0 dá 1 multiplicado por 2 dá 2. Só indica, esse número que aparece à esquerda aqui, ele indica só o lugar onde o gráfico vai cruzar com o eixo y. Então, nesse caso aqui, para você fazer um esboço, dizer mais ou menos qual que é a cara desse gráfico aqui, você teria que fazer alguma coisa mais ou menos parecida com isso aqui. Você colocaria aqui os dois eixos,
Aqui o que acontece quando x igual a zero? Quando x igual a zero dá 2, né? Porque 3 elevado a zero dá 1, vezes 2 dá 2. Aí você marcaria aqui que ele cruza no 2. Tá vendo aqui que a base já é maior do que 1? É maior do que 1. E o coeficiente do x é positivo. Então o aspecto desse gráfico aqui, ele vai ser esse aspecto aqui, aquele gráfico que a função vai crescer, né? Ele vai passar por aqui e vai crescer. E esse ponto aqui, por onde o gráfico passa, é o 2. Entendido? Vamos olhar para esse outro aqui. Novamente, eu tenho aqui marcado um 5 aqui, ó, um coeficiente 5. Esse 5 aqui indica onde que o gráfico vai cruzar com o eixo y. Basta você reparar que quando x igual a zero, a resposta vai dar 5. Então aqui eu tenho que o gráfico vai cruzar com o eixo y no 5. Então vamos marcar aqui, ó, tá aqui. Vou marcar aqui que é no 5. Eu vou marcar esse 5 bem aqui, ó. Tá vendo, ó? 5. E eu olho para cá e falo assim, cara, mas o coeficiente aqui é negativo. Se o coeficiente é negativo, a função vai ser uma função exponencial, mas aquela que decresce. Ela vai fazer assim, o aspecto do gráfico vai ser mais ou menos esse aqui. Então, da esquerda para a direita, se você olhar, você está descendo. Essa outra aqui, se você olhar da esquerda para a direita, você está subindo. Toda vez que o coeficiente for positivo, estará subindo. Se for negativo, estará descendo. Ok? Essa aqui apareceu um E, né? Apareceu um E aqui, e aí você fala assim, meu Deus, o que aconteceu com esse E aqui? Não, esse E aqui é aquele número que eu comentei há pouco com vocês. Ele vale mais ou menos 2,71. Então ele é um número maior do que 1, e é só isso que importa nesse momento. A zero aqui é o coeficiente, o coeficiente aqui, no caso da exponencial, ele indica o local onde o gráfico cruza com o eixo y. Porque é o que acontece quando x igual a zero. Se o x for igual a zero, vai ficar e elevado a zero. Essa parte aqui vai dar 1, vezes a zero dá a zero. Então aqui no caso, você vai ter, na sua situação aqui, vai ser mais ou menos essa. Ó. Você tem aqui um sistema que vai o sistema de coordenadas. Nesse sistema de coordenadas, olha só, quando x for igual a zero, você vai obter a zero. Então vai ter um número aqui que você vai chamar, esse número aqui vai ser o A0, é o local onde cruza com o eixo y. E aí você olha para cá e fala assim, ah, olha só, aqui o expoente é negativo. Se o expoente é negativo, a função ela vai ser uma exponencial decrescente. Ela vai ter essa cara aqui. Lembrando que aqui está aparecendo que vai cruzar com o eixo x, mas ela não cruza não, tá? Ela vai tangenciar ali, vai descer, 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 mas sem nunca encostar no eixo x. Beleza? Então esse aqui é o aspecto dessa função aqui, do gráfico dessa função. Agora já com esse outro aqui, tá vendo que o número que está aqui em cima ele é um número positivo? Né? É o mesmo E, então aqui é 2,71. Aí você repara que aquele número lá é um número positivo. Ele é positivo, nós vamos ter uma exponencial crescente. Né? Então o aspecto do gráfico dessa função vai ser exatamente esse aqui. Da esquerda para a direita ele vai crescer. E esse local aqui, que é o local onde o gráfico cruza com o eixo y, é o que acontece quando x igual a zero. Quando x igual a zero dá b0. Então esse aqui seria o aspecto do gráfico dessa função exponencial. E veja que eu estou falando de aspecto. Se eu quiser uma coisa muito precisa, né, aí eu vou no computador. Ou se eu quiser preciso no papel, aí eu tenho que ficar jogando aqueles pontinhos lá, porque quanto mais pontinho eu colocar, mais bonitinho vai ficar o meu gráfico. Mas geralmente nós precisamos, na verdade, do esboço. Não precisamos assim do gráfico certinho. Né? Se alguém te der o gráfico e perguntar para você qual é a função que tem esse gráfico aqui, você tem que identificar características, onde é que cruza com o eixo y, se é crescente, se é decrescente, mais ou menos esse tipo de coisa. Beleza? E aí uma pergunta natural seria sim, e bastante justa essa pergunta, né? Mas e função exponencial? Eu uso ela para trabalhar com que tipo de problema em matemática? Que bom que você perguntou isso. Ou que você perguntaria isso, né? Olha só, eu tirei minha imagem aqui porque estava ficando em cima do gráfico, né? Esses dados aqui são dados reais, né? Com relação à pandemia que nós estamos vivendo. Eu não sei a época no futuro que você está vendo esse vídeo, mas 2020, que é quando esse vídeo está sendo gravado, a gente está passando por uma pandemia aqui do Covid-19. E aí, esses dados aqui são os dados lá do dia 22 de janeiro
até o dia 10 de março. Isso aqui não lembra alguma coisa que nós falamos aqui hoje, não? Não é? Isso aqui não lembra para você a função exponencial? Pois é, o crescimento, né, de pessoas contaminadas aí pelo vírus da Covid-19, por incrível que pareça, ele segue essa tendência aí de uma função exponencial. É lógico que ela não fica uma função exponencial para sempre, porque senão, né? Porque a quantidade de pessoas que tem na Terra é uma quantidade finita, então chega uma hora que para. Mas também porque há a ação humana, né, para poder frear aí a contaminação e tal. E aí chega um momento que essa curva vai ter ela vai ter uma tendência a ficar horizontal. Mas assim, no começo ali, quando tudo estava começando, isso aqui é o gráfico da evolução aí dos contaminados, né, com o vírus do Covid, o novo coronavírus, né? E aí nós temos aqui um exemplo de uma situação. Mas essa situação de crescimento exponencial, elas aparecem em outros locais também. E é disso que a gente vai falar na nossa próxima aula. Vamos ver problemas que envolvem funções exponenciais. E alguns problemas você vai ver que são coisas assim, que não é difícil você imaginar, não é coisa de outro mundo. É crescimento de bactéria, decaimento radioativo. Para você poder fazer datação por carbono 14, você usa alguma coisa ligada ali com a função exponencial, mas a gente tem que falar um pouquinho mais sobre isso. Beleza? E é isso aí, minha gente. Chegamos ao final de mais uma aula. Você já se inscreveu no canal? Se não se inscreveu, se inscreve. Eu estou olhando aqui se você se inscreveu. Né? Se você não se inscreveu, se inscreve. Para você ficar por dentro de tudo que a gente vai fazer aqui. Tem muita coisa bacana que vai acontecer aqui até chegar o próximo Enem. O Enem 2020 que vai acontecer no início de 2021, não é? Então é isso aí. Pessoal, um grande abraço para vocês. Tudo de bom e tchau!